Se você está iniciando, né, um novo relacionamento, e aí isso pode ser namoro, tá pensando em casar, ou tá inicialmente conhecendo alguém, assiste esse vídeo, porque eu vou trazer algumas informações que certamente irão te ajudar. Eu sou a Lara, eu sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento, e aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Eu resolvi fazer esse vídeo que sai um pouquinho dos temas que geralmente eu trago, porque eu tenho percebido cada vez mais essa demanda aí importante no meu consultório, apesar de trabalhar com grande parte dos meus atendimentos com os transtornos do neurodesenvolvimento. Essa questão vem chegando com bastante frequência, então eu resolvi conversar aqui porque eu acho que eu posso ajudar mais pessoas. Então vamos pensar o seguinte: se eu estou iniciando uma relação, e aí eu quero que qualquer pessoa tenha cuidado ao ouvir, porque eu sei que tem diferentes formas de iniciar relacionamentos. Então pessoas que não têm muitas questões em relação à intimidade, ou a intimidade até a vida sexual, outras pessoas vão ter crenças relacionadas a questões religiosas, a questões diferentes. Então tenta ampliar ao máximo aí o seu entendimento e ajustar para a sua realidade. Porque o que eu quero falar aqui, antes de você iniciar ou pensar em iniciar uma relação, investir numa relação amorosa, a gente precisa ter momentos de intimidade. E intimidade aqui não está relacionada diretamente às questões sexuais, não é isso. Intimidade é conviver em diferentes situações com esse meu parceiro, com esse meu futuro parceiro. Então, observar mesmo, observar como ele se coloca nos ambientes sociais, observar como ele se coloca com os familiares dele, observar como ele se coloca com os meus familiares, observar como ele se coloca com os colegas de trabalho ou no estudo. Por quê? Porque essas informações, elas são importantes para a gente ir entendendo e conhecendo de fato essa pessoa. Quando a gente inicia uma relação, a gente tá eufórico, a gente tá extremamente envolvido, muitas vezes apaixonado, né? E a gente não tem uma clareza completa ali da situação por conta desse momento que faz parte do início de uma relação, que é muito comum na maioria do início de relacionamentos amorosos, não tem problema nenhum. No entanto, a gente precisa ter esse hábito, desenvolver esse treino de olhar para o parceiro nas diferentes situações. Por quê? Porque é muito comum que as pessoas acabem se relacionando, se envolvendo, se apaixonando, tá tudo certo, e não consiga, em tempo suficiente, perceber diferentes comportamentos ou não ter clareza em relação a diferentes comportamentos dos parceiros. Então isso no sentido de, olha, eu comecei a me relacionar e aí a gente namorava à distância, e aí quando a gente foi morar junto, a gente começou a ter uma série de problemas que eu não imaginava, ou a gente começou a namorar, mas a gente faz parte de uma religião, então a gente mais rapidamente se casou, então não teve tanto esse tempo. Então tem diferentes motivos. Eu conheci, namorei na adolescência e agora na vida adulta a gente se reencontrou e rapidamente a gente já iniciou um relacionamento, estamos morando juntos, estamos casando, enfim. Então essas situações acontecem e teoricamente não tem nenhum problema. O que eu só queria trazer nesse vídeo como um alerta: não tem nenhum problema, desde que você observe essa pessoa. Então observe como é que essa pessoa se coloca com os familiares dela, com os seus, observe como essa pessoa fala dos colegas de trabalho, o que ela traz de informações de trabalho, porque depois esses conflitos, eles vão tomando proporções muito grandes. Então eu não tinha percebido, por exemplo, que o meu parceiro, minha parceira, tem uma dificuldade aí em respeitar o limite, tem comportamentos mais agressivos ou não, tem comportamentos de maiores limitações. De repente eu tenho percebido que talvez ele deveria ter tido um diagnóstico mais cedo na infância e não teve, e hoje ele tem uma série de prejuízos ou ela tem uma série de prejuízos e que eu nunca consegui perceber. Então, o que eu gostaria que você, que começou a se relacionar, iniciou uma relação, observe seu parceiro e sua parceira nas diferentes situações do dia a dia. Como é que ele se comporta? Como que ele fala com as pessoas? Então, como é essa interação? Se é cuidadosa, se não é cuidadosa? Como é o desempenho dele nas funções de trabalho, de estudo, do dia a dia? Essa pessoa, ela tem comportamentos que me parecem ser muito mais dependentes de terceiros, dos familiares. Essa pessoa consegue ser mais independente, porque tem algumas questões no dia a dia que elas podem auxiliar a nosso convívio
no relacionamento amoroso e tem outros que podem trazer dificuldades. Então, quanto mais autonomia esse parceiro tiver, quanto mais controle emocional esse parceiro tiver, quanto maior cuidado, educação na fala com as pessoas ao redor dele ou dela, essas questões vão demonstrando que essa relação, ela pode ser uma relação mais tranquila, porque essa pessoa, ela vai demonstrando uma série de habilidades importantes para recomeçar uma nova vida, para iniciar uma nova vida. Se essa pessoa tem uma dificuldade maior nas relações interpessoais de modo geral, com os familiares, se essa pessoa apresenta comportamentos de maior dependência da família ou de terceiros, se essa pessoa vai ter uma dificuldade maior numa série de situações da vida dela pessoal, essas situações, elas vão começar a acontecer no momento em que você for dividir a sua vida com o parceiro ou com a parceira. É claro que todos nós temos dificuldades, né? Todos nós vamos ter pontos ali de atenção que a gente precisa melhorar, isso sempre. Mas a gente precisa ter esse cuidado um pouco maior no início das nossas relações. Identificar se a gente tem valores parecidos, se a gente tem perspectiva de futuro parecida, ou seja, o que você quer fazer, o que você pretende ao longo da vida. Então são perguntas que também precisam ser conversadas ali no dia a dia e no início das relações, antes de estabelecer um compromisso com o outro. Então esses são sinais aí que eu gostaria de trazer como sinais importantes. Então observe os comportamentos, mais do que fala, observem os comportamentos do seu parceiro ou da sua parceira. Observe o quanto de autonomia o seu parceiro ou sua parceira tem. Converse então sobre valores e perspectiva de futuro para que vocês percebam se existe um alinhamento ali e se vale a pena investir de fato nessa relação, tá? Então esses são sinais importantes, são conversas importantes que eu tenho certeza que vai poder ajudar um número grande de pessoas e que muitas vezes a gente não aprende isso, a gente não se dá conta disso antes de assumir um compromisso num relacionamento amoroso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se você tiver dúvidas, comenta aqui comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo.